Não, é assim, tem todas essas nuances que não dá pra dizer que o Brasil é racista, tão pouco que é estrutural. Mas você sabe por que não dá pra dizer que ele é estrutural? Qual que é a brisa desse negócio do racismo estrutural? Então, o racismo estrutural... Eu já li o livro, tá? Então, eu já li mais de uma vez, então O do Silvio. O do Silvio. É ele que cria essa parada? O Silvio é o que populariza aqui no país o termo racismo estrutural. Mas não é ele que inventou. já tem outros... Cara, é uma tese de doutorado. Eu não sei se ele foi é a tese de doutorado dele. Então, eu não tenho certeza absoluta se ele foi um dos primeiros aqui no país a cunhar esse termo, mas acho que sim. Certo. A ideia do Silvio é o seguinte: existe o racismo institucional, que eu discordo um pouco, que é justamente isso que você acabou de descrever, que é o racismo, né, dos grupos políticos, ou seja, da instituição política, as instituições que formam o nosso país, que de uma maneira sistemática, ela funciona de uma forma que prejudica a população negra. O Silvio vai nessa linha também? Então, existe isso, ele reconhece isso. O Silvio, ele quer ultrapassar esse conceito de racismo institucional. Então, ele fala, gente, esse conceito de institucional não dá conta de explicar a realidade. O que explica a realidade é o racismo estrutural. Jura que o jeito que eu falo não explica a realidade pra ele? Calma. A gente tem que aprofundar? Isso, aí tem que ir pro racismo estrutural. Certo. Aí, o que é o racismo estrutural? Não existe uma definição. Ele diz que não há um conceito, não existe uma definição do conceito racismo estrutural. Contudo, ele parte do princípio de que todo racismo é estrutural. Ou seja... Ele só pegou a palavra racismo e pôs um sobrenome? Basicamente, não tem uma definição do conceito do que é o racismo estrutural. E, ao mesmo tempo, ele chama todo tipo de racismo estrutural. E aí, no decorrer do livro, ele vai falar de colonização, ele fala algumas coisas de colonização que não estão corretas, porque ele vai comprar aquela lá, de que os portugueses eram malvadões, vieram pra cá e tal, e não sei o quê, e ppp, e papapá. Aí depois ele vai falar... Quando ele fala de economia, é só marxismo. A economia dele é marxista. Tudo aquilo dali já foi refutado há anos-luz. Aquilo dali não é a realidade da economia. Enfim, e aí ele vai dar toda uma série de estrutura. Ele vai falar de direito, ele vai falar de ideologia, ele vai falar de economia. Enfim, ele dá lá, ele elenca, vai falando, mas é marxismo puro e a gente não consegue achar a estrutura do estrutural. O que é que ele tá chamando? Não consegue achar a estrutura do estrutural. O que ele tá chamando de estrutural? Esse que é o problema. Tá, mas cadê a estrutura do seu estrutural? Entende? Não tem, não existe, não tá lá. A gente procura e não acha. Esse que é o problema, não tá lá. Ninguém tá dizendo que não mas existe racismo. Mas ele é usado de exemplo. Pô, ele foi usado até no... Uma pá de branquelo gosta de falar ele foi usado até em termos que jurídicos, né? Aquele vereador lá da Bahia, o cara usou lá, não, porque a gente vive no racismo estrutural. Pô, mas o que é o racismo estrutural? Você entende a gravidade disso? De eu inventar um negócio, de eu não dizer o que é, de eu deixar assim aberto, porque eles são relativistas, ou seja, cara, pode ser como pode não ser, tanto faz. Não tem um conceito. Isso aqui é um copo d'água. Se eu não defino que isso aqui é um copo d'água, tanto faz. E aí, você já está usando isso em termos jurídicos, em instituições jurídicas. Isso é um perigo, na verdade. Desculpa o termo, mas eu sempre acho que esse tipo de coisa é só para os universitários ficarem se punhetando mentalmente. Rola. Essa... Então, eu saí um pouco da universidade. Eu vejo isso, esse tipo de coisa pra mim. Eu tinha o objetivo de fazer doutorado, de ser professora. Eu ainda quero ser professora. Eu quero ser professora de uma instituição, assim, ser professora. Quem quiser me contratar para ser professora. Quero ser professora, assim, eu acho legal ser professora e tal. Mas eu tinha essa pira, eu queria ser acadêmica, porque, nossa, pra mim era uma forma de militância também, ser acadêmica. Eu queria fazer mais uma, né, lá e continuar passando o processo. Mas é punhetagem total, assim. Chega uma hora que é cansativo, assim. Que a cabeça fica cansada mesmo, assim. Que é só isso. Sabe por quê? Porque esses debates dentro da sociologia, no viés à esquerda, não tem solução. É o dia inteiro só falando de problema. Só falando de problema. Cara. E como é que tu resolve? Tá, ele é estrutural. Qual é a solução? Acabar com o capitalismo. Com o capitalismo. Puta merda. Achei bem que você ia falar isso. Mas é isso. O final é isso. Que o problema é o capitalismo. O machismo e o patriarcado é estrutural. Qual que é a solução? Acabar com o capitalismo.